Continuando a série especial sobre a Lei Paulo Gustavo, hoje converso com o cineasta Thiago Beckenkamp. Tudo bem, Thiago? Oi, Nathalie, tudo bem? Te apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho do teu trabalho, dos teus filmes. Eu sou o Thiago Beckenkamp, como a Nathalie já falou. Eu sou cineasta já fazem uns 7 ou 8 anos, mais ou menos. Trabalho com cinema, trabalho também com publicidade. Atualmente, até mais com publicidade do que com cinema, que é o que acontece com a maioria dos cineastas no Brasil, pelo menos os mais independentes, né? Tenho uma produtora chamada Inspira, com a minha sócia Eduarda Rodrigues, sócia de vida e de trabalho, né? Atualmente, o que nos sustenta mais é a publicidade, mas a esperança é conseguir viver de cultura agora, né? Talvez com as leis de incentivo aí com a Paulo Gustavo, com a Aldir Blanc II, etc., né? A perspectiva é boa, né? Então, esperamos, né, viver de cultura. Mas é isso, trabalho como diretor e roteirista de cinema, mas também atuo em algumas outras áreas, como montagem, como direção de fotografia, né, operação de câmera. Nesse meio a gente acaba, né, virando meio que banda de um homem só, né, que a gente aprende a fazer um pouco de tudo pela necessidade também, né, e para se adaptar um pouco aí ao mercado, né, às demandas. Mas tu tem até já filmes indicados, né, a prêmios. Fala um pouquinho aí dos teus principais trabalhos na área do cinema. Assim, é, eu comecei no cinema na faculdade, ainda no início da faculdade. Já tinha feito experiências, pequenas experiências em casa, assim, né, brincando um pouco com narrativa, mas nada que foi exibido, nada que foi mostrado. Foi coisas que eu fiz, né, por tentativa e erro, assim, fui experimentando. Quando eu entrei para a faculdade de audiovisual, né, eu fiz audiovisual na Unisc, em Santa Cruz. Quando eu estava no segundo semestre, eu tive a oportunidade, né, eu já entrei louco para fazer filmes, né, eu queria fazer filmes. E na primeira oportunidade que eu tive, né, um trabalho que era produzir algum material audiovisual, era um trabalho super simples, assim. E eu falei com o professor, né? Tipo, na época eu não tinha câmera, né? Era um pouco mais difícil o acesso ao equipamento, a câmera, microfone, equipamento de luz. E para fazer esse trabalho, a gente teria disponível o material do estúdio da Unisc, né? Então eu falei com o professor, eu falei, olha, eu sei que é para ser um trabalho simples, né? Para ser uma coisinha, mas eu quero muito fazer um filme. Eu posso transformar esse trabalhinho num curta-metragem, né? Fazer uma coisa um pouco maior. Aí ele falou, olha, se tu entregar no prazo, né? Que nem todo mundo, se tu fizer, né? O que foi pedido aqui, pode fazer, né? Tudo bem. E aí eu fiz o meu primeiro curta-metragem, que foi super experimental. Eu usei umas técnicas de animação junto com os atores e tudo mais. E acabou que esse curta deu muito certo, né? Porque ele, apesar de eu não ter muita experiência, eu estava começando, eu estava experimentando mesmo, né? Estava aprendendo. Esse curta, ele circulou muito o mundo, assim. Ele passou por mais de 30 países, eu acho. Foi exibido em uns 80 festivais, assim, ganhou alguns prêmios. E foi super despretensioso, né? Porque eu estava ali aprendendo, eu estava, né, experimentando e acabou dando muito certo, né? E foi aí que eu percebi, assim, né? Que dava para fazer cinema com o recurso que a gente tem, né? Que dá para ir atrás de algum recurso ou outro. E foi aí que tudo começou, né? A partir daí, ainda na faculdade, eu produzi mais uns 2 ou 3 curta-metragens. Depois que eu terminei a faculdade, continuei nos curta-metragens e fiz um longa-metragem também. E a ideia é essa, né? A ideia é continuar fazendo curta-metragens, né? Esperando agora cada vez mais recurso, né, para fazer ele com dignidade, contratar as pessoas, né? Porque até então era sempre com amigos, né? Chama um amigo para trabalhar de favor, aquela coisa, né? Cinema de guerrilha que a gente chama, né? Mas a ideia é conseguir fazer disso um trabalho, né? E pagar também as pessoas que eu vou chamar para participar desses filmes. Então, tu já deu uma palhinha, uma introdução aí, né, dessas dificuldades, mas
mais especificamente, né? Como é que é ser um cineasta no interior, né? Essa é uma questão até importante para mim, assim, porque eu sou nascido em Porto Alegre, na verdade, mas eu me criei em Cachoeira do Sul. Às vezes eu esqueço que eu sou porto-alegrense, porque eu sou muito guri do interior, né? Eu me criei em Cachoeira, fui um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, morei um ano em Curitiba, morei alguns anos em Santa Cruz, mas eu sempre tive em mente que eu queria ou voltar para Cachoeira ou morar num lugar calmo, assim, eu não curto muito, né, essa correria de Porto Alegre, né, essa coisa de capital, assim, não, né, não é para mim. E eu tinha muito medo de ser obrigado, né, a ir para uma capital para poder fazer o que eu quero, né, para poder fazer cinema, ou ter que ir para uma capital, ou ter que ir para o exterior, né, ou algo do tipo. E eu queria vir para cá, né? Tanto que eu comecei a produtora em Santa Cruz, que também é interior, mas, né, como é uma cidade que tem um curso de audiovisual, lá se tem uma cultura um pouco mais forte, né, de produção audiovisual do que Cachoeira, né? E eu resolvi, né, depois de criar a produtora lá, ficar alguns anos lá, resolvi voltar para Cachoeira, porque é aqui que eu queria ficar. Eu queria, né, estabelecer uma produtora aqui e também fortalecer, sabe, de alguma forma, a cultura de se fazer audiovisual por aqui, né? Porque, claro, a gente tem algumas produtoras, né, de audiovisual aqui, mas é um pouco mais focado, né, em eventos, né, formatura, casamento e tal. Publicidade e cinema não é uma coisa muito comum de se ver aqui, né? Então, é o que a gente queria tentar, né? Eu e a Eduarda, quando a gente veio para cá, acho que eu não expliquei, né? A Eduarda é a minha sócia de vida e de empresa. Essa era a nossa ideia, né? Era vir para cá e tentar fazer cinema e publicidade aqui. Publicidade eu sempre puxo junto porque é o que hoje em dia acaba pagando as contas, né? Então, a ideia é fazer cinema, mas a publicidade meio que caminha junto. E ser um cineasta no interior, ele tem tem muitas dificuldades, óbvio, né? Tem muitas dificuldades, mas também tem algumas peculiaridades que são positivas, assim, ao meu ver. Por exemplo, o último curta-metragem que eu fiz, eu acho que foi o curta-metragem mais sem recurso que eu fiz, porque foi uma coisa surgiu bem orgânica, assim. Eu fui uma vez para fora, para casa do meu sogro lá. Ele morava perto de São Cepé, era terceiro distrito de São Cepé, se não me engano. É um lugar super isolado, assim, tem um sol super bonito, um pôr do sol maravilhoso, assim, uma luz ótima. E a casa é antiga, assim, tem campo, tem animais, sabe? Ele criava galinha, tinha porco, cavalo, um monte de coisa. E eu olhava aquele lugar, assim, pá, uma casinha simples, naquele lugar isolado, assim, e eu falava, pô, eu quero filmar alguma coisa aqui. E eu falei que eu queria filmar com ele, inclusive, né? Eu queria que ele atuasse, né? O meu sogro, ó, o dono da casa. E ele levava na brincadeira, assim, mas um dia eu escrevi um roteiro e falei, ó, eu vou filmar aí na tua casa. E, então vem, né, vamos fazer. E sabe, esse acesso, assim, às pessoas e aos lugares, assim, é uma coisa que talvez não se veja tão comumente fora do interior, sabe? A gente chegou lá, a gente queria filmar, aí a gente precisa fazer uma cena no barzinho ali no botequinho, e a gente precisa de figurantes. Aí eles chamaram, né, os vizinhos, né, porque lá o vizinho é tipo 2 quilômetros, outro é 4 quilômetros, né? Chamou todo mundo e todo mundo foi para aparecer, sabe? O pessoal achava o máximo, sabe? Não estou fazendo um filme aqui, todo mundo queria ir participar, né? Então, esse apoio, sabe, que tem da galera, da comunidade, ou de profissionais que tu conhece e que querem, né, pegar junto e fazer um filme também, mesmo sem ganhar nada, isso é muito legal, sabe? É muito massa. Claro, eu não tenho esse tipo de experiência assim de cinema independente numa capital, né? Não sei, talvez também, né, exista esse apoio assim, né, ter uma rede de contatos maior. Mas eu acho que sabe esse calor assim das pessoas, assim, essa vontade de participar de algo diferente, assim, talvez seja algo que se vê mais forte no interior, né? Eu acho que essa é uma das coisas bem legais assim que eu acho de fazer cinema no interior. E essa tua, enfim,
já passou por várias cidades. Como é que tu vê a diferença, né, ou semelhanças, enfim, da, da produção cinematográfica, né, do audiovisual, da cultura aqui de Cachoeira para essas outras cidades? Uhum. Normalmente, quando eu falo sobre isso, eu uso a referência de Santa Cruz, que eu acho que é a referência mais forte que eu tenho, porque é o lugar que eu morei mais tempo sem ser Cachoeira, né? Que não foi tanto tempo assim, mas é que eu nunca morei muito tempo fora de Cachoeira. Eu morei uns 4 anos, 3 ou 4 anos, eu acho, em Santa Cruz, e foi numa época muito boa, porque foi quando eu estava morando lá, teve a primeira edição do Festival de Cinema de Santa Cruz. Não me lembro se foi logo que quando eu estava morando ou se foi um pouco antes, mas né, o início, assim, né, o engatinhar do Festival de Cinema de Santa Cruz foi meio que nessa época que eu morei lá. E, é claro, eu tinha um contato com o pessoal que organizou, né? Eu conhecia lá o pessoal da produtora que organizou o festival, né? Teve uma parceria com a Unisc, né? Por a Unisc ter o curso de audiovisual e por a maioria daqueles profissionais terem estudado lá. A Unisc tem a infraestrutura, né? Então eles ajudaram bastante com isso, né? E eu vi uma transformação muito grande na cidade a partir disso, sabe? A cidade sempre teve uma recepção legal para conteúdo audiovisual, né, para produção audiovisual, por causa do curso, né, que tem lá. Então, tipo, tem muita produção universitária. Então, se tu tá fazendo um curta-metragem, aí tu precisa de patrocínio, tu precisa usar um lugar como cenário. Quando tu chega num lugar, tipo, eu tenho tem uma loja de antiguidades lá e eu queria fazer uma cena lá. Tu chega lá e diz, eu sou universitário, eu faço audiovisual, quero filmar aqui. Aí na hora o pessoal já saca do que tu está falando, né? Porque o pessoal está meio acostumado, isso acontece bastante lá. Quando eu filmei o meu primeiro curta em Cachoeira, foi super diferente, né? Porque quando a gente chegava num lugar, eu precisava era um filme de época, a gente precisava de móveis antigos, né? Então a gente chegou no antiquário e falou, a gente está fazendo um curta, né? Um curta-metragem. E o pessoal ficava, tá, mas como? Para que é isso? Isso é para TV? Isso, o que vai acontecer? Né? Tipo, tinha que explicar todo o processo, né? Que era um curta-metragem, que era independente, né? Que não tinha uma ambição econômica, né? Que era para fazer, ver se dava certo, escrever em festivais, né? Divulgar. Né? Então, essa diferença é uma diferença que já existia, né? Que eu já notava de Santa Cruz para lá. Mas como eu estava falando, a transformação que teve na cidade depois do Festival de Cinema, nossa, foi enorme, foi enorme. Porque eu acho que todas as experiências que eu tive de ir presencialmente assim no festival, tu vê que o pessoal tu vê dois lados, assim, tu vê o pessoal que tem filmes lá naquele festival, né, que teve seus filmes selecionados ou que ganhou prêmios e tudo mais, eles ficam com muito mais vontade de produzir, né? Porque, putz, tu participar de um festival é demais, né? Tu conhece gente de todo lugar, né? Tu vê o teu filme do jeito que ele deveria ser visto, que é na tela de cinema, com o público, né? Tu vê a reação do público. E isso é meio viciante, sabe? Tu quer de novo, tu quer que o teu filme esteja numa tela de cinema, tu quer trocar ideia, tu quer debate, né? Tu quer que façam perguntas sobre o teu filme, tu quer perguntar sobre o filme dos outros. Então, a partir daí, tu já quer produzir mais. E tu tem também o outro lado, que é o lado do público, o lado dos estudantes, né, que vai lá para ver filme e fica, putz, olha que legal, né, as coisas estão sendo feitas aqui, né, não é só Hollywood, né, não é só cinema americano, né, se faz cinema no Brasil, se faz cinema no interior, né, então, tipo, o pessoal está fazendo aqui, está sendo exibido ali no festival, eu posso fazer também, né, então tem essa transformação na cabeça das pessoas, né, tipo, de ver que a coisa está sendo feita. E quando vê, vai ter o cara ali que sempre gostou de cinema, né? Que sempre pensou, putz, seria legal fazer cinema, mas isso não é para mim, né? Eu sou brasileiro, eu Uhum. moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Jamais que eu vou conseguir fazer um filme, né? Esse tipo de mudança a gente vê muito forte, né? Então, nesses poucos anos que eu fiquei lá, eu consegui ver isso, sabe? Muito claramente, assim, tipo, trazer isso para Cachoeira, nossa, seria ótimo, sabe? Ainda mais nesse momento, né? Com leis de incentivo, com tudo mais, então né? Daqui a pouco está surgindo aí um festival de cinema de Cachoeira do Sul, né? Seria ótimo. E te ouvindo aqui falar na minha área, que é a produção, né? Também é a mesma coisa, né? A gente, poxa, aprova um projeto, a gente executa um bom projeto, as pessoas estão ali, tu quer, né? Sempre fazer mais.
E essa coisa de ter referências também, né? A gente trabalha também com teatro e a gente acaba, a cidade fica num patamar que não avança, né? Porque as pessoas até têm interesse e vontade de ser ator, de ser produtor, de ser, enfim, da área cultural, mas acaba não visualizando isso na cidade. Então, não tem isso como uma perspectiva, uma possibilidade de trabalho e renda, né? Então, quando tu não tem a vida cultural, né? Quando tu não tem uma produção sendo vista, tu nunca vai conseguir que ela exista de fato, porque as pessoas não vão se interessar por algo que elas não enxergam acontecendo, né? Então, as leis de incentivo, a Lei Aldir Blanc, né? Infelizmente, foram poucas as experiências, né? Estão sendo poucas as experiências de cachoeira, só agora nos últimos anos, mas já deu um impulso, né? Da Aldir Blanc para agora, da Paulo Gustavo, a gente viu um salto gigantesco de participação. Na Aldir Blanc a gente não teve, até por conta da pandemia, enfim, não tinha como ter reuniões e tudo mais, né? Mas a gente deu um salto gigantesco quantitativo, né? Da quantidade de pessoas interessadas e buscando, né? Então, isso já foi um avanço pela Lei Aldir Blanc. E aí, entrando então nesse assunto, né? Como é que tu ficou sabendo da Lei Paulo Gustavo? Da... Olha, eu vou dizer que eu nem me lembro exatamente como foi, assim, porque eu lembro de começar aos poucos, ouvir falar, não saber direito o que era, né? E, inclusive, é até interessante, né, tu citar esse aumento, né, da procura, porque eu talvez, quando eu comecei a ouvir falar da Paulo Gustavo, talvez eu nem me interessaria se não tivesse sido a Aldir Blanc, sabe? Porque na minha cabeça, antes, né, como dono de uma produtora independente, né, como um produtor pequeno, né, de uma empresa muito pequena, para mim, editais ou incentivo à cultura era uma coisa muito distante, sabe? Porque eu tenho perfil de artista, sabe? Eu gosto de fazer filmes, né? Eu sempre gostei de desenhar, de tocar instrumentos, né? Qualquer coisa relacionada à arte. Só que burocracia, eu queria passar longe, sabe? Tipo, papelada, nossa, participar de um edital para mim, sabe? Eu pensava, meu, isso deve ser um pesadelo, sabe? Isso é só o dia que eu for, né, um diretor famoso e tal, e as pessoas vão me chamar, e ó, dirige esse filme aqui, ganha esse dinheiro, sabe? Na minha cabeça era assim que as coisas aconteciam para um artista, sabe? Só que aí veio a pandemia, né, infelizmente, e veio o Aldir Blanc. Só que, claro, o Aldir Blanc teve aí, né, os seus problemas, né, principalmente cidades do interior, né, a gente sabe que teve vários problemas, né, que esperamos que sejam resolvidos, né, para dois. Só que o mais importante para mim é que na Audio Blank eu consegui uma verba para finalização do meu longa-metragem, que ele ficou parado durante a pandemia, né, que a gente não conseguiu terminar. Então veio uma verba que aí deu para fazer teste de Covid na galera, fazer as últimas cenas ali, né? Foi um negócio meio do meio para o fim da pandemia, eu acho que a gente filmou, não me lembro exatamente quando, né? Mas aí, graças a essa verba, a gente conseguiu finalizar. E aí, o que aconteceu? Quando a gente conseguiu isso, aí eu percebi, poxa, mas não é tão complexo assim, né? Até alguém que nem eu, que não se vira com a parte burocrática, né? Alguém que detesta essa parte, consegui, né? Claro, não vou tomar crédito, porque a Eduarda, que foi aprendendo, ela foi um pouco mais rápida do que eu nessa parte, mas a gente percebeu que, né, tipo, dava para fazer, né? Não é um negócio que é só para grande produtora de Porto Alegre ali, né? Para grande produtora da capital, né? Que vai conseguir recursos, né? Incentivo à cultura. Eu percebi, não, né? Se tu dá uma estudadinha, né? Dá para, né? Aprender ali um pouco, a coisa vai, né? Até para alguém que nem eu. E na Paulo Gustavo, né, meio que foi a mesma coisa, sabe? Eu até gosto de falar para as pessoas que não conhecem assim, a Paulo Gustavo, que eu tenho, né, eu tenho esse perfil completamente assim, desligado da parte burocrática e tudo mais. E talvez eu nem, né, eu passaria longe da Paulo Gustavo. Só que, né, essa experiência me fez ver que, poxa, não é tão complexo, é só me dedicar um pouquinho, né? Tipo, poxa, eu não sou nenhum especialista na Paulo Gustavo, mas foi feita uma cartilha muito detalhada, né? Muito básica, assim, né? Para quem não sabe nada mesmo, ler ali e aprender.
E foi, né, não é uma leitura de minutinhos, assim, né? Dei uma estudadinha na cartilha, mas não é nada tão distante também, né? Dedico algumas horas ali para estudar o material, procuro um materialzinho de apoio e eu pensei, opa, agora eu já estou entendendo direito como é que a coisa funciona, né? Claro, teve as oitivas também, né? Troca de ideias e tudo mais, aí a coisa fluiu muito, muito melhor. Eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, que era como eu ouvi falar, né? Mas para mim isso é tudo meio que uma coisa só. Não, mas foi perfeito, porque eu ia te fazer essa pergunta em seguida, né? Se tu já tinha acessado, mas é interessante também tu colocar essa questão, porque essas leis emergenciais, elas estão sendo realmente feitas para facilitar a vida, né? Porque justamente essas pessoas que mais sofreram são as pessoas que têm menos acesso a recurso, né? Que não têm essa organização administrativa e burocrática, né? Então, realmente é para facilitar, é para ser mais fácil, né, para os artistas e trabalhadores acessarem. A gente está nessa caminhada também nos outros editais, né, os FAQs, LIC, né, as leis de incentivo também estão caminhando no sentido de facilitação, né, dessa parte burocrática. A gente ainda tem alguns percalços que são as dominações, os controles das grandes produtoras, da grande indústria, né, que quer manter essas leis apenas, né, para elas mesmas e não facilitar o acesso, né? Então tem aí tem uma intenção de que elas não sejam acessíveis, né? Mas pelo menos as leis emergenciais estão mostrando que é melhor para o Estado, inclusive, né, para a prestação de contas, para o melhor uso do dinheiro, né? Enfim, todo o processo fica melhor para todo mundo, né? E, Tiago, tu comentou das oitivas, tu tá desde o início, né, nessa mobilização da sociedade civil, que a gente, né, comentou que talvez se não tivesse essa mobilização, a gente talvez até perderia esse recurso ou ficaria num processo apenas de gabinete e a gente não teria oportunidade de participação, né? Tu já tinha participado de movimentos de mobilização, assim, né, enfim, participar da política mesmo, né, cultural da cidade. Uhum. Tipo, como eu falei, eu sempre fui meio alheio, né, a qualquer parte burocrática, assim, eu só pensava, né, em fazer a arte de alguma forma e era isso, assim. O que, o que aconteceu antes disso, né, foi na época da Aldir Blanc, até um pouco antes da Aldir Blanc, eu comecei a participar de algumas reuniões em Santa Cruz, lá na época que eu morava lá, algumas reuniões quando eles estavam criando o setorial audiovisual da cidade lá. E eu lembro que tinha, né, uma movimentação, porque eles tinham que escolher representantes e tudo mais. E não, eu lembro que tinha de vários segmentos, né? Eles estavam dividindo, né, setoriais ali do teatro, da música, etc. E eu lembro que não tinha muita gente do audiovisual, assim. E eu tava lá para participar, né? Eu queria, né? A gente foi lá para ver o que estava acontecendo, ver como a gente poderia, né, ajudar de alguma forma. E eu lembro que eu fiquei com muito medo, assim, de acabar sendo um representante, porque minha primeira vez, sabe? Tipo, vou participar, vou ver como é que é. E eu lembro que só tava eu e a Eduarda, assim, representando o audiovisual, e eu pensei, putz, mas eu não quero nessa responsabilidade assim, logo de cara, né? E acabou não sendo, né? Foi escolhida uma pessoa mais indicada que tinha experiência, que apareceu depois e tudo mais. Mas eu acho que esse foi o primeiro contato que eu tive, assim, né? Com reuniões e trocas de ideias, assim, né? Para ver, colocar pressão na prefeitura, né? Esse tipo de coisa. E aí eu comecei a perceber, né, a importância de ter esse movimento, né, de ter um movimento, né, popular, né, da sociedade civil mesmo, né, para cobrar, né, para expor, né, as suas exigências e tudo mais, e fazer alguma pressão, né, porque né, infelizmente a gente sabe que tem coisas que não acontecem, né, sem a pressão. E é por isso até que quando houveram, né, essas conversas ali para mobilização quanto a Paulo Gustavo aqui em Cachoeira, eu já me dispus bem mais, assim, né? Na hora eu já pensei em participar, pensei, não tenho muita experiência nisso, mas eu quero que as coisas aconteçam aqui na cidade que eu escolhi, né, morar, né, cidade que eu escolhi voltar, né, cresci aqui,
fui embora, mas sempre quis voltar. Voltei e eu espero não ter que sair obrigado, sabe? Tipo, uma coisa é tu sair e pensar, pô, eu vou tentar fazer tal coisa em tal lugar. Outra coisa é tu sair, tipo, pô, não tem mercado para mim aqui, né? Não tem mercado cultural, né? A cidade não valoriza a cultura, eu vou ter que ir embora. Putz, isso é muito triste, né? Tu vê uma cidade que tem capacidade, né? Tem vários artistas muito talentosos aqui, só que aí eles vão procurar oportunidades em outros lugares porque não tem um incentivo, ou às vezes por desconhecimento de que existe, né, uma lei de incentivo ou algo do tipo, que era o que acontecia muito mais comumente antes, né, dessas leis da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo. Essas mobilizações, né, esses movimentos, isso faz parte, né, dos processos, isso é uma das questões, né, das instâncias, digamos assim, para a gente construir e estabelecer e executar uma política cultural, né, local. Tu consegue perceber que se Cachoeira do Sul tem uma política cultural? É bem complicado, assim. Por um lado, eu não tenho tanta propriedade para falar por de uns anos atrás eu não estar aqui e ser meio desligado da política cultural da cidade, né? Por outro lado, tem aquela coisa que eu sempre vi de cidadão comum meio desantenado, né? Tipo, a gente vê que tem coisas que são muito valorizadas na cidade, né? E a gente vê a cultura meio sendo deixada de lado, né? A gente vê por amigos que são músicos, que são atores, né? Sempre tem aquela coisa de, tem um evento enorme ali, né? Mas aí eles chamam o músico para tocar em troca de exposição, de divulgação, sabe? Tipo, poxa, tem alguma coisa errada, né? Então esse é o tipo de coisa que mesmo, né, não sendo tão envolvido na parte política, acho que todo mundo percebe, né? Que poderia ser muito mais se a classe artística fosse mais valorizada, né? Claro que às vezes cabe do artista também se valorizar, só que o problema é que o artista tem que comer, né? Então nem sempre ele vai poder exigir um pagamento justo, né? Às vezes ele vai ter que trabalhar porque ele precisa, né? Aceitando o que for ofertado ali. E isso a gente via acontecer muito aqui, né? Claro, não vou ficar citando eventos, né? Mas todo mundo sabe, né? Que tem, assim como, né? Quando eu estava em Santa Cruz, existia muita reclamação sobre a verba da Oktoberfest, por exemplo, né? Que a Oktoberfest captava muito com a Rouanet, e meio que não sobrava muita janela, muito espaço para outras coisas, né? Porque, né, todo mundo gostava do Oktober, né? Atrai muito público e tudo mais, e se justifica, então, né? Gastar uma fortuna imensa, né, com a Oktoberfest, enquanto muitas outras coisas, né, movimentos e sociedades, ou ONGs, ou etc., são deixados de lado, né? Então, começam a surgir iniciativas independentes, né, tipo o Festival de Cinema que eu já citei, para poder começar a abrir os olhos da galera para outro lado, outro tipo de cultura, né? Para mostrar que isso enriquece a cidade tanto culturalmente quanto economicamente também, né? Porque o mercado audiovisual é um negócio que gira muito dinheiro, que gera muita verba. Até um festival de cinema que é para ser tipo o final, assim, né? O final de uma produção, né? Tu passa por todo o processo de fazer um filme, lá no final ele vai para um festival de cinema. Claro, no final, claro, depois pode ter ir para o cinema ou streaming, etc. Ela vai ser premiada, vai ser discutida, né? Então, a gente vê que, sabe, é tudo que eu já citei antes, né? Mas a partir daí a gente vê uma transformação, né? Então, valorizar a arte dessa forma, assim, né? Só traz benefícios, né? E o tanto cultural quanto econômico, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, né? Porque na cultura eu acho que é engraçado, assim, que parece que todo o dinheiro que vai para a cultura é meio que uma esmola para o artista, né? É um incentivo que para o cara continuar ali, né? Ganhando dinheirinho, não sei o quê, né? E nem todo mundo percebe que isso é uma economia que gira, né? Tipo, pô, o cara, se eu tô aqui em Cachoeira, né? E eu tô ganhando dinheiro fazendo cinema aqui, que é algo que eu não poderia fazer antes. Eu vou gastar o meu dinheiro aqui, eu vou contratar pessoas daqui, né? Tipo, depois se o meu filme for, sei lá, se eu fizer uma sessão, se a gente fizer um festival de cinema ou uma exibição do filme, isso pode atrair turistas. Essas pessoas vão precisar comer em algum lugar, essas pessoas vão precisar se hospedar em algum lugar, né? Se a gente produzir um filme aqui com uma verba
uma verba padrão de cinema, por exemplo, que é uma quantia super alta, né? Uma quantia alta. Cinema é uma arte bem cara. Esse dinheiro não vai pro bolso do diretor, né? Eu não vou dirigir um filme, e fiquei rico, né? Eu fiz um filme com uma verba de 4 milhões, né? E, pô, 4 milhões no meu bolso. Não, cara. Isso gera emprego para muita gente, e não é só gente do meio do audiovisual, né? Vai ter motorista, vai ter maquiador, vai ter a galera da alimentação, né? Vai ter, sei lá, a galera que vai lucrar com hospedagem, com aluguel de locação, né? Tem todo tipo de economia que gira junto com o cinema, né? Então, isso enriquece uma cidade de várias formas. Quando a gente fala da política cultural, uma coisa que tu citou, né, sobre o valor, enfim, né, o quanto se paga para um músico tocar num barzinho, ou o quanto se cobra de cachê para uma apresentação num evento da prefeitura. Isso aqui em Cachoeira a gente não tem parâmetro, a gente não tem regra, a gente não tem fiscalização, justamente por uma falta de uma política efetiva, né? E por isso a gente cobra tanto que se tenha um conselho de cultura ativo, atuante, porque essa é a função, né? Seria a instância que a gente tem para se apoiar, para fazer denúncias, para poder também mediar, né, entre o setor cultural e os poderes públicos, né, e a prefeitura, possíveis patrocinadores. Então, essa, para mim, né, a meu ver, é uma das grandes funções, digamos assim, né, do conselho, a importância de ter uma política cultural. É como tu colocou, é um setor econômico forte, mas aqui em Cachoeira não parece, até os próprios artistas não conseguem também ter essa visão de que eles têm esse potencial econômico, porque, né, a parte política não incentiva, não valoriza, não coloca isso abertamente, né? A gente tem eu estava conversando com uma produtora também, a Angélica, que ela falou muito do Carnaval de Cachoeira. Praticamente mais da metade da população de Cachoeira prestigia o Carnaval, né? Então é um evento popular que movimenta praticamente toda a cidade, né? E a gente tem, acho que é o único segmento, digamos assim, que realmente está dentro do conselho como sendo um segmento que é o Carnaval. Mas nem assim a gente tem esses dados, né? Essas estatísticas, essa defesa do carnaval enquanto potencial turístico, econômico, né, dentro da cidade. Então, a gente tem muito pouca força política dentro, por parte do Conselho, né? E o que tu acha, na tua percepção, como tu falou, né, não é muito por dentro, mas só o fato de tu estar como cidadão, né, a percepção já é um sinal, já é um indicativo, né? Tu acha que a política cultural, né, dentro dessa questão do investimento, do fomento, através do fundo municipal, que agora, pelo menos, a lei já existe do fundo, a gente espera que tenha dinheiro, tu acha que isso favoreceria mais a produção cultural, a produção cinematográfica da cidade? Ou tu acha que isso depende de outros fatores, ou é um conjunto desses fatores? Eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que é um conjunto, porque favorece, sim, né? Imagino que qualquer tipo de incentivo vai favorecer a produção tanto no lado financeiro, né, de vir uma verba para que seja produzido, tanto no lado do incentivo mais de exemplo, né? Tipo, se eu sei que existem leis de incentivo na minha cidade, então automaticamente eu já vou pensar que, poxa, então eu posso fazer, talvez eu possa acessar, né, essas leis, talvez eu possa conseguir o recurso para fazer o filme que eu tanto queria fazer, né? Mas realmente depende de outros fatores também, né? Primeiro que tu tem que ter as pessoas para trabalhar, sabe? Então eu acho que já começa por aí. Por exemplo, agora que enquanto a gente está bolando os nossos projetos para Paulo Gustavo, né, tem coisas que, né, a minha intenção era chamar só gente de Cachoeira para trabalhar, né? Porque eu acho que, né, o recurso vem para cá, putz, eu queria que o recurso ficasse aqui, né? Mas, pô, infelizmente vai ter, né? Tipo, tem um amigo meu que sempre faz os
faz a mixagem de som, faz Foley, né, que é a produção dos sons para o cinema e tal. E, infelizmente, aqui em Cachoeira a gente não tem quem faça isso, né? Eu conheço algumas pessoas que meio que estão começando, ou que tem muita gente que trabalha com gravação, né, de gravação em estúdio e tal, mas é diferente, né, do áudio para cinema, da mixagem, masterização para cinema e tudo mais. Então, desde o início, essa é uma coisa que eu sei que eu já vou ter que pegar de fora, né? Então, acho que é o tipo de coisa que pode vir com o tempo, sabe? Acho que esse passo que a gente está dando agora, a gente está estabelecendo, sabe, tá colocando ali tá colocando putz, me fugiu o termo agora, mas tá colocando os primeiros pilares, assim, sabe? Tá começando a pavimentar, né? Então, se a gente cria essa cultura de que as coisas são produzidas aqui, então talvez no futuro esse cara que quer fazer áudio para cinema e tal, ele pense, poxa, lá em Cachoeira tem um mercado para isso, talvez eu me estabeleça lá. Ou melhor ainda, talvez alguém daqui de Cachoeira que pensa, eu queria trabalhar fazendo áudio de cinema. E aí ele pensa, não, eu não vou para Porto Alegre, eu vou ficar aqui, porque agora tem um mercado, né, de cinema, tem uma produção cultural forte aqui, talvez eu possa viver disso aqui, né? Quando a gente decidiu ficar aqui, era um negócio que era meio assustador, assim, né? Claro, eu tenho família aqui, a Eduarda tem família aqui, né? Tipo, a gente não ia morrer de fome, né? Se tudo desse errado, a gente teria, né, como pedir ajuda para alguém e tudo mais. Mas era uma coisa meio assustadora, né? Porque a gente já tinha uma produtora é, estabelecida em Santa Cruz, né? A gente tinha alguns clientes e tudo mais, a gente estava se virando, né? A gente estava sobrevivendo. E a gente pensou, não, vamos largar tudo e vamos voltar para Cachoeira e tentar procurar um mercado lá. E se a gente não achar, vamos tentar criar esse mercado, né? Que investe, né, numa publicidade de qualidade, num material profissional, etc. Sabe? Então, a minha esperança é que aconteça esse tipo de coisa, sabe? O pessoal sai daqui para ir para estudar na UFSM, né, em Santa Maria, sai daqui para estudar na Unisc e tudo mais, e acaba, né, conseguindo emprego por lá, ou procura um mercado na capital, principalmente quando é relacionado ao meio cultural, né? E, putz, cara, não sei se não é viagem minha, se é um sonho muito distante e tal, mas eu queria muito, sabe, que essa cidade se estabelecesse como sabe, como um polo cultural, sabe, que as coisas não só acontecessem aqui, mas que elas fossem valorizadas e que o pessoal conseguisse sobreviver disso, sabe? Eu acho que por isso que desde o início eu tive tanta vontade assim de participar das oitivas, né? Porque claro, além de me informar, né, além de saber, né, porque eu quero fazer os meus filmes, né? Óbvio que eu tenho um interesse próprio muito grande, eu quero muito fazer os meus filmes, né? Eu quero ter verba para produzir eles e tal, para pagar as pessoas, mas eu também, sabe, eu tinha um interesse muito grande assim de poder ajudar quem eu tiver contato, sabe? Eu conhecia pessoas que eram jovens daqui de Cachoeira e que já foram aos poucos indo, né, para trabalhar numa produtora em Santa Cruz, né, para trabalhar numa produtora em Porto Alegre e tudo mais. E claro, isso é legal para eles, né? Eles vão ter uma oportunidade de conhecer uma galera massa e tal, mas eu ia achar tão legal, né, que tivesse um mercado aqui e que essas pessoas pudessem trabalhar aqui, né, sem ter que, né, que nem eu citei antes, né, sem ter que ir para outro lugar por obrigação, né, porque não conseguiu encontrar aqui e se viu obrigado a ir, né, para uma capital ou para uma outra cidade maior, né, tipo, poxa, se tu quer ir para outro lugar é legal ter uma experiência num lugar diferente, mas, né, meio que ir expulso, né, porque tu precisa te sustentar, eu acho meio triste, né. Então, para encerrar, então, continuando nesse assunto aí da Paulo Gustavo, né? Como é que tá os preparativos? Então, quais são as tuas expectativas para esses editais aqui em Cachoeira do Sul? As expectativas são muito boas mesmo, assim, eu, eu confesso até que eu não esperava e eu não sei se todo mundo que participou, né, das oitivas, da construção aí, né, de todo esse diálogo que a gente teve, eu não sei se as pessoas têm a dimensão do quanto foi bom em Cachoeira, sabe? Porque conversando com pessoas de outros municípios, claro, óbvio que poderia ter sido melhor, a gente sempre sabe, né? A gente sempre sente que poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido mais rápido, ou poderia ter tido mais participação, né, do governo, etc. Mas eu conversei com pessoas, né, de aí participando de festivais de cinema ou com roda de amigos mesmo de outras cidades do Rio Grande do Sul, e eu fiquei chocado, assim, porque quando a gente estava lá na nossa, sei lá, na sétima, oitava oitiva,
tinha municípios que não tinham nem começado, sabe? Tinha municípios que estavam planejando, que estavam conversando, né? Tinha municípios que tinham feito uma ou duas e achavam que estavam super adiantados, sabe? E aí eu percebi, caramba, olha, apesar, né, dos seus problemas, né, dos seus problemas principalmente no início, né, das oitivas de cachoeira, né, que foi meio um pouco mais arrastado, né, até todo mundo se entender, até, né, o pessoal perceber que a gente estava querendo, né, construir ao invés de brigar. É, Aí eu percebi, nossa, em Cachoeira foi muito bom, sabe? Quando eu contava para as pessoas, né, o que já tinha sido feito, né, o que foi resolvido, em que etapa que a gente estava, todo mundo ficava muito impressionado, sabe? E então, tipo, poxa, se agora que nem a gente nem foi para o passo do edital ainda, mas se até agora já correu tudo assim, sabe? Tudo tão adiantado, tudo bem certinho, né? Tudo organizado e mais importante que é com participação da sociedade civil, poxa, acho que não tem como a expectativa ser ruim, né? Porque pelo menos a gente sabe que o recurso vai vir e a gente sabe que muita gente vai querer, né, esse recurso, né? A gente sabe que o recurso vai acabar nas mãos certas, né? Quer dizer, certeza a gente nunca tem, mas, né, a expectativa é essa, né? O que aparenta, pelo menos, é que o recurso vai para as mãos certas, né? Acho que isso que é o mais importante. Que legal, bem bacana mesmo. E a gente sempre enfatiza isso, né? Tudo que é feito com a participação social, mesmo que a gente sabe que nem todo mundo vai ser contemplado, nem todo mundo é o público-alvo desta lei, né? Porque é uma lei emergencial, é uma lei que não é para quem está começando ou para quem quer começar, né? Então, ela tem uma finalidade bem específica, né? Mas essa mobilização é isso, né? Ela faz com que as pessoas percebam e saibam que existem leis de incentivo, que existe essa possibilidade, que as coisas podem acontecer em Cachoeira do Sul também, né? Que a gente não precisa manter as mesmas práticas onde poucos é que conseguem, né, patrocínios, né, subsídio, subvenção, enfim, ainda é um balcão de negócios, né, o investimento em cultura na cidade, é para quem tem contato, é para quem, né, dependendo do prefeito que está na gestão, então a gente sai um pouco, né, desse histórico de mendicância, né, de acordinhos partidários, políticos, enfim, para realmente uma profissionalização, né, que a gente tem outras opções, né, a gente pode, sim, fazer um fomento, fazer um investimento profissional no setor cultural e a gente ter esse olhar também coletivo, né, porque é isso, nem todo mundo que participou das oitivas vai conseguir acessar, porque é um valor alto, mas é muita gente, né? Ainda bem que tem bastante gente trabalhando na cultura. Então, claro que não vai dar para todo mundo, né? Mas não vai ficar aquele mal-estar. Não, né? Quem ganhar tá bem ganho, né? Tá valendo, porque a gente está conseguindo construir essa consciência coletiva, né, sobre a importância da política, do investimento em cultura, né? Então, te agradeço muito, muito mesmo, adorei o papo. A gente está começando aí, então, no aguardo para essas próximas oitivas, para os editais especificamente. Então, desejo boa sorte para todos nós aí que vamos tentar, né? E que sejam também, que seja um bom processo, um processo tranquilo, bacana para todo mundo. E te agradeço mais uma vez, deixa aí tua mensagem final. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu também adoro falar sobre isso, né? Porque eu ainda estou no aprendizado, né? Então, qualquer troca de ideias sobre essas leis de incentivo ali, é, acho que o pouco que eu sei, né? Eu gosto de compartilhar e gosto mais ainda de aprender, né? De conversar com pessoas que já têm mais experiência nessa área, né? Que estudam mais nessa área. Tento diariamente combater esse meu perfil de artista que não quer saber da parte burocrática, né? Porque a gente tem que se obrigar, né? Tem que insistir um pouquinho, né? Que acho que eu acabo sendo uma prova viva que, mesmo que tu ache que é um pesadelo ali, com um pouquinho de empenho, pelo menos o básico tu consegue, né, aprender, né? Acho que é importante saber como é que as coisas funcionam, até para a gente poder cobrar, né? Para a gente ver o que está errado,
né, para a gente meter pressão quando precisa e para participar, né, como sociedade civil, fazer a nossa parte, né, não só cobrar, mas fazer também a nossa parte.